Você não vai acreditar nisso. Isso mesmo. A história que você aprender na escola só foi a foto bonitinha. Tem um detalhe escondido nessa história que muda completamente o jeito que você vê o dia de ação de graças. Vou te contar a história que ninguém te contou na escola. Não é sobre Peru, milho e pilgrims. É sobre um homem que foi sequestrado, vendido como escravo, esquecido, e como Deus usou justamente esse homem para levantar um povo inteiro que estava morrendo de fome. Fique comigo até o final, porque você vai perceber que Deus já está anos na sua frente, preparando o seu esquanto. Imagina isso comigo. Você vive na sua terra, você conhece cada árvore, cada cheiro, cada caminho. Você ouve o som do rio, o barulho, o vento nas árvores. É a sua casa. De repente, chegam uns homens estranhos, navio grande, língua diferente. Eles sorrem, oferecem coisas, trocam, parecem amigos, mas do nada, traição. Você é enganado, preso. Jogaram dentro de um navio escuro. O cheiro é do medo, suor, doença. Você não entende a língua, não sabe para onde está indo. Você só sabe uma coisa: tiraram tudo de você. Essa era o esquanto, um indígena da região onde anos depois estaria Plymouth, a região da famosa história de dias de ação de graças. Ele é levado para longe, atravessa um oceano que ele nunca tinha visto, chegam a terras estranhas, gente estranha, religião estranha, e lá ele está colocado para ser vendido como um escravo. Imagina o sentimento. Acabou. Minha história terminou aqui. Mas presta atenção. Aí, nesse lugar de injustiça que entra Deus na história, alguns cristãos veem aqueles homens sendo vendidos. Eles não enxergam produto. Eles enxergam pessoas que Deus ama. Eles compram, cuidam, alimentam, ensinam. Eles não tinham ideia nenhuma de que aquele ato de compaixão é uma semente que um dia vai salvar gente do outro lado do mundo. Agora, corta a cena. Anos depois, outro navio cruza o oceano. Desta vez, como um grupo de cristãos que você já conhece de nome os Pilgrims. Eles não estão indo fazer turismo, eles estão fugindo a persecução, querendo adorar o Deus em liberdade. Eles chegam numa terra nova, frio, diferente, comida diferente, tudo estranho. O vento corta o rosto, a neve cai, as plantações não dão certo, o primeiro inverno é brutal. Pense em você com sua família, olhando para o rosto de quem você ama e percebendo, se nada muda, a gente não chega até o ano que vem. Gente morrendo de frio, gente morrendo de fome. Eles são cristãos, eles oram, eles creem. Mas, humanamente falando, eles estão à beira de morte. E é bem aqui que você vê como Deus escreve histórias, muitos antes de a gente entender. Agora, imagine essa cena comigo. Um dia, no meio daquele acampamento, quase sem esperança, alguns homens estavam fora, talvez tentando caçar alguma coisa, talvez só tentando sobreviver. De repente, eles veem alguém se aproximando. É um indígena. Ele anda com segurança, conhece o terreno, o jeito de pisar, o jeito de olhar. Os pilgrims ficam tensos. Eles não falam a língua dele. Não sabem se ele é amigo ou inimigo. Não têm ideia do que vai acontecer. O homem se aproxima, olha para eles, abre a boca e fala inglês perfeito. Imagina o choque. No meio de nada, em outro continente, um indígena olha para você e solta tipo: "Oi, eu posso te ajudar vocês?" Esse homem é esquanto. O mesmo que anos antes foi sequestrado, vendido, registrado por cristãos
que aprendeu a língua, viver na Europa e depois conseguiu voltar para a região de onde veio. Só que quando ele voltou para casa, o tribo dele foi quase todo destruído por doenças. Ele perdeu praticamente tudo. E agora, nesse exato lugar, chega um povo estranho, quase morrendo, que não conhece a terra, mas ele conhece. Squanto começar a ensinar como plantar, como usar peixe para fertilizante, como pescar, como caçar, como sobreviver naquele clima e naquela região. Aquilo não era só ajuda. Aquilo era a diferença entre vida e morte. Os Pilgrims sabiam, sem esse cara, sem esse conhecimento, sem essa aprender de nada falando inglês, eles não iam durar muito tempo. E alguns líderes deles escrevem depois que ele foi um instrumento especial de Deus para levantar aquele povo. Agora, pensa comigo, lá atrás, em outro país, alguns cristãos olham para esse escravo indígena que ninguém conhecia, ninguém ligava, e falaram, sem saber, vamos levantar esse cara, vamos salvar esse homem. Eles plantaram uma semente de compaixão numa vida totalmente quebrada. Anos depois, a fruto dessa semente foi um povo inteiro sendo salvo de fome, no lugar que eles provavelmente nunca ouviam falar. É assim que Deus trabalha. Ele pega aquele que você acha que é o fim de linha e transforma em ponto de partida. Ele usa injustiça, dor, perdas, não porque ele gosta disso, mas porque ele é capaz de transformar até o pior cenário. Talvez hoje você se sinta mais como o Squanto, traído, injustiçado, levado para longe do que você sonhava. Talvez você olhe para a sua história e pensa, por que Deus deixou isso acontecer? Que sentido tem nisso? Ou talvez você seja mais parecido com os Pilgrims. Você ama Jesus, mas parece que você está num inverno na sua vida, emocional, financeira, espiritual. Você olha para frente e pensa, Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não sei como eu vou continuar. Eu quero te lembrar hoje, Deus já está na frente. Anos antes dos Pilgrims passarem fome, Deus já estava mexendo na vida de um homem chamado Squanto. Do mesmo jeito, anos antes de você chegar nesse momento da sua vida, Deus está movendo peças, levantando pessoas, criando conexões, gerando oportunidades, planejando encontros impossíveis. Talvez você ainda não viu seu Squanto entrar no acampamento, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. E tem mais uma coisa. Talvez você seja o Squanto de alguém. Talvez Deus já te levantou de tanta coisa, de vícios, de depressão, de culpa, de religiosidade pesada. E agora Ele quer usar você para entrar no inverno de outra pessoa e ensinar o caminho. Às vezes é uma mensagem, um pix de ajuda, um abraço, eu estou orando por você, um vídeo como esse aqui. Você não faz ideia de como o semente que você planta hoje pode virar fruta lá na frente, na vida de alguém a quem você nunca vai nem conhecer. Porque é isso que a gente crê aqui no Lift Brasil. Pessoas levantadas levantam pessoas. Gente que foi levantada por Deus vira instrumento de Deus para levantar outros. Então, nesses dias de ação de graças, mesmo que no Brasil não seja feriado, lembra disso. Deus não só te dá coisas para agradecer. Ele escreve histórias. Ele pega escravos esquecidos e transforma em respostas de oração. Ele pega povos morrendo de fome e levanta ajuda impossível. E ele pega a sua história com tudo que já deu errado e transforma em testemunho para levantar outros. Se essa palavra falou com você, não guarda só para você. Então curte aí e me segue. E fica lifted.